Olá, pessoas! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso projeto Quebrando a Banca Carreiras Jurídicas. Para quem não conhece esse projeto, é um projeto gratuito no canal do YouTube da Poder Social, em que a gente não só analisa um perfil de banca ou de uma promotora ou de uma área específica e discute esse conteúdo através de questões de provas passadas de concurso. Cada semana uma videoaula diferente, né? Essa semana a nossa videoaula vai ser sobre os conteúdos dos instrumentos periciais, os instrumentos técnicos periciais. Mas olha lá, se você ainda não assistiu, tem várias outras aulas sobre ECA, sobre história do serviço social, sobre ética profissional, sobre estatuto do idoso. Cada semana é um tema e a edição, essa edição específica, é o Quebrando a Banca Carreiras Jurídicas. Se você for lá, você vai encontrar Quebrando a Banca CESP, Quebrando a Banca IBFC, Quebrando a Banca Prefeituras Municipais, né? Então tem várias edições e essa edição aqui é o de Carreiras Jurídicas. Então a gente analisou o perfil das bancas e das promotoras de concursos de carreiras jurídicas para apresentar um pouco para vocês. Então vamos lá. Como eu disse, o tema de hoje é sobre os instrumentos periciais, né? Estudo social, laudo, parecer, perícia, relatório, né? E a gente vai trabalhar uma questão da CESP, que foi o concurso do STJ. Em relação ao estudo social, laudo e parecer social, julgue os itens subconsecutivos ao nome. Preste atenção, pessoas, esse é um dos conteúdos mais recorrentes quando se trata de carreira jurídica. Eu não vi uma prova ainda que não trabalhasse pelo menos uma questão e já cheguei a ver uma prova que teve 20% das questões, ou seja, de 50 questões, 10 questões, um edital enorme de conteúdo, você ter 10 questões só sobre um tema é muita coisa. Então é um conteúdo bem recorrente que a gente tem que estar bem atento. Então vamos lá. Considerando que o parecer social constitui a descrição detalhada, já parou aí? O parecer social, pessoas, ele é sucinto, ele é objetivo. Então eu já de pronto colocaria que isso aqui está errado. Porque o parecer social é aquela opinião técnica que vai estar lá no final do laudo, lá no final do relatório, objetivo, conclusivo, em que o assistente social emite a sua opinião sobre o estudo, sobre a perícia realizada, né? Então, eu já botaria como errada porque não é uma descrição detalhada. Você vai ter uma descrição detalhada ou no laudo ou no relatório social. O parecer não, ele é sucinto, ele é objetivo. Mas vamos continuar. De uma questão ou situação social. Para sua elaboração, dispensa-se o levantamento de hipóteses sobre possíveis consequências e a realização de análises prospectivas. Também estaria errado, porque o que é que acontece? Quando eu faço um estudo, a minha opinião técnica, ela pode sim fazer projeções. Por exemplo, se tem um menino que está em cumprimento de medida socioeducativa, eu posso projetar, a partir daquele acompanhamento que eu estou fazendo dele, o que é que eu espero para uma próxima visita. E isso vai estar no parecer. Eu posso também supor que é necessário outros tipos de estudo de outras áreas. Foi identificado algo estranho que eu não tenho competência para resolver, eu acredito que um psicólogo deve vir fazer também um parecer para identificar aquele caso daqueles vínculos familiares ou daquela questão de violência patrimonial, certo? Então, tem dois erros aí, dizer que a gente não pode, né, trabalhar essa questão de análises prospectivas e dizer que o parecer é uma descrição detalhada. Não é, ele é sucinto, ele é objetivo. Então está errado. Vamos lá para outra questão. Na elaboração do estudo socioeconômico, a entrevista de coleta de dados exime o assistente social da socialização da conclusão dos estudos com o usuário. Pessoas, não é só em relação ao estudo socioeconômico. Vamos botar logo aqui que está errado. Tem lá no meu código de ética da relação com o assistente social com os usuários, que é dever meu
Eu sou obrigada a prestar informações sobre todos os procedimentos, instrumentos, atendimentos e abordagens que eu fizer com o meu usuário. Então, não é só no estudo socioeconômico. Qualquer tipo de atendimento e atuação que eu tenha junto ao usuário, é um dever meu, segundo meu código de ética, socializar as informações que eu coletei, a conclusão que eu cheguei, certo, pessoas? Então aí tá errado porque tá dizendo que exime o assistente social dessa socialização. Não, não só o estudo socioeconômico, mas qualquer instrumento de trabalho que eu venha realizar, é dever meu socializar com o usuário, não só o resultado da conclusão que eu cheguei, mas o processo, a finalidade, o objetivo que eu estou fazendo aquela atividade. Certo, pessoas? Vamos lá para a próxima questão. 89. Os estudos socioeconômicos, novamente, ele quer saber dos estudos socioeconômicos, tá vendo? Os estudos socioeconômicos são constituídos por conhecimento acerca de uma determinada situação social, a partir das demandas dos usuários de um serviço, e tem por finalidade imediata a emissão de um parecer formalizado ou não sobre tal situação. Corretíssimo, pessoas. O estudo socioeconômico está dentro da perspectiva da dimensão investigativa do serviço social, né? E essa dimensão investigativa, ela não é aleatória. Hoje eu quero conhecer a vida dos meus usuários. Para quê? Não porque eu gosto. Não, pessoas. A dimensão investigativa do exercício profissional do serviço social, ela necessariamente é um primeiro passo para gerar uma ação, para gerar uma intervenção, para gerar uma alteração da forma que eu realizo determinado trabalho. Né? Então, quando ele coloca que o estudo socioeconômico é o conhecimento de uma determinada situação, correto? A partir de demandas de usuário no serviço, então o estudo socioeconômico, ele não envolve só questões judiciais, né? Ele compõe o nosso processo de trabalho. Eu preciso conhecer quem são esses sujeitos, até porque o grande foco do meu trabalho é atuar nas expressões da questão social, é buscar minimizar as expressões da questão social, e dentro desse foco, um dos principais pontos de ação é vinculado às condições socioeconômicas de renda dos nossos usuários e a garantia a violação de direitos junto a esses usuários, né? A compreensão não só da garantia, mas também de entendimento desse processo de violação de direitos. Então, ele compõe o meu processo de trabalho, e a partir do momento que eu compreendo a realidade social daqueles que eu estou analisando, estudando, necessariamente vai ter que garantir um processo de proposição, né? Então, ele pode ser formalizado ou não, tá entendendo? Não precisa ser solicitado o estudo socioeconômico, mas ele necessariamente tem que gerar, né, a emissão de um parecer sobre tal situação, e esse parecer, que é a minha opinião técnica, ela necessariamente tem que gerar a busca de alteração daquela realidade, certo? Então eu vou pegar aqueles dados e não vou deixar aqueles milhões de questionários guardados. Não, isso tem que ter uma finalidade. Qual é a finalidade? O parecer vai me dar essa finalidade, sobre que condição vive esse sujeito e que ações aquela instituição pode fazer, ou se eu vou fazer um encaminhamento, certo? Vamos lá. Questão 90. O conteúdo de um laudo social deve ultrapassar a simples descrição da problemática, e sua análise deve apoiar-se em conhecimentos específicos do campo de atuação. Corretíssimo, pessoas. O laudo não é uma ata, que eu só vou descrever o que o povo diz. O laudo não é um diário de campo, que eu vou descrever as observações, o que eu vi, o que eu deixei de ver, o que eu senti, o que o outro falou. O laudo, ele tem que ultrapassar a simples descrição, porque um laudo, ele é descritivo e analítico. Ou seja, eu vou descrevendo e já vou analisando a partir dos valores e princípios da profissão. Não é o que eu acho, o que você acha, você deixa para a calçada da sua casa. No documento, eu tenho que botar o que a profissão determina sobre o conceito de família, sobre o conceito de pobreza, sobre a perspectiva de violação de direitos, certo, pessoas? E aí continua. Apoiar-se em conhecimentos específicos do campo de atuação profissional. Os conhecimentos inerentes à profissão de
assistente social ou de psicólogo, se no caso for um laudo psicológico, né? Então, uma característica muito clara de um laudo é que essa análise do que foi descrito, do que foi observado, tem que ser pautada nos conhecimentos inerentes, próprios e os valores específicos da profissão que foi requisitada para realizar aquele laudo. Certo, pessoas? Então tá corretinho aí. Vamos agora para o último tópico dessa questão que a gente vai fechar. O parecer social deve fundamentar-se no estudo respaldado em provas documentais apresentadas pelo usuário e deverá ser encaminhado ao solicitante na forma de relatório social. Pessoas, essa frase aqui tá bem bonitinha, mas isso aqui não é parecer social, pessoas. Isso aqui é um estudo social. Tá vendo? As provas gostam muito de fazer essa brincadeirinha, viu? De fazer o trocadilho com os conceitos. Então, na verdade, se eu tivesse botado assim, o estudo social deve fundamentar-se no estudo respaldado em provas documentais apresentadas pelo usuário e deverá ser encaminhado ao solicitante na forma de relatório social, né? Porque o estudo social e a perícia social são instrumentos de investigação. Né? Tem alguns até que dizem que não é instrumento, é bem polêmico, porque nós vamos ter vários autores, né, que vão conceituar. O laudo e o relatório são instrumentos de investigação. Eu vou sistematizar o resultado do meu estudo social ou o resultado da minha perícia. E, né, vou encaminhar a quem foi solicitado. Não necessariamente precisa ser solicitado, né? Nem todo estudo social vai ser solicitado. Toda perícia é solicitada. Todo laudo é solicitado. Nem todo estudo social é solicitado. Por quê? Porque eu tenho que fazer estudo social enquanto um processo inerente do meu processo de trabalho. Dentro da dimensão investigativa, eu tenho que conhecer de forma densa e em profundidade todos os usuários, ou família, ou comunidade que eu realizo meu trabalho. A perícia não, ela vai ser solicitada. Então aqui está errado porque errou o nome, né? Não é parecer social, é estudo social. Certo, pessoas? Encerramos aí a nossa questão quebrando a banca, dei algumas dicasinhas. Quem está aí com vontade de estudar de forma mais aprofundada, queria apresentar para vocês o canal do Assistente Social, que é a nossa plataforma de cursos online. Lá a gente tem cursos completos, tanto de preparação para concurso, como de qualificação profissional nas mais diversas áreas, com foco no trabalho do assistente social e na formação profissional do estudante de serviço social. É tudo nosso lá. Conhece lá também. Tchau, pessoas!